E nós louvamos a Deus, irmãos, porque temos a oportunidade de podermos ministrar, de fazer a exposição da palavra sobre o tema o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Mateus 26, de 26 a 30. O episódio, a narrativa sobre a ceia do Senhor no Evangelho de Mateus. O poder do sangue de Jesus. Mateus 26, 26 a 30. Eu lerei a versão da Revista Atualizada, que se encontra na tela. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pela leitura realizada, gostaria de orar ainda mais. Senhor Deus, nós, ó Deus, te pedimos pela tua misericórdia, na exposição desse texto tão profundo, tão significativo na história da igreja e daquele grupo apostólico, tendo Jesus nos últimos momentos de seu ministério. Ó Deus, nós pedimos a tua graça e a tua bênção sobre mim, sobre nós, para que possamos, ó Deus, explanar o texto como lhe é devido. Essa é a minha oração, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Parece ser impactante, meus irmãos e amigos que estão conosco e que irão ver a gravação desta mensagem, um tema, o poder do sangue de Jesus. Até porque lembro que anos atrás recebemos a missióloga, doutora em missiologia, com formação muito sólida, né, na área de missões, a doutora Bárbara Burns, e ela aqui pregando fez menção de que já é afrontoso, pelo menos no contexto europeu, você trazer termos, mensagens bíblicas nas igrejas cristãs com expressões sobre o sangue de Jesus. Até porque compreendemos, talvez pelo o viés do contexto histórico, social, político que a Europa viveu durante anos, com muito sangue derramado, e aqui também na América não foi diferente, mas notamos isso, um cuidado, até em alguns aplicativos, redes sociais, não é? Ou os recursos que temos de internet, temos que muitas vezes colocar esse termo sabendo que pode ser que por alguma política daquela plataforma, esse termo ele seja rejeitado, tem assim implicações, porque para o homem, a pessoa do século 21, falar em sangue, numa dimensão e um sangue que foi derramado para redimir, parece ser, como eu disse, afrontoso. Mas, irmãos, é inegável o valor do sangue humanamente falando. Vez por outra, nós estamos divulgando, solicitando, pedindo aos doadores, às pessoas que podem doar sangue, para fazer esse ato de solidariedade, de amor, não é, ao próximo, e sabemos da importância dele, para salvar uma vida, E não é diferente, embora respeitadas as proporções aí enormes, em relação ao valor do sangue humano para salvar uma vida e o valor do poder do sangue de Cristo Jesus
para libertar, para salvar, para fazer com que os propósitos de Deus fossem cumpridos através desse expediente diante da humanidade. Então, percebemos que, nesse texto que lemos, a ceia aqui ela está sendo instituída. Não é Páscoa, porque a Páscoa tinha sido finalizada naqueles dias ali. Então, após a Páscoa, nós percebemos Jesus ali com o grupo apostólico, dentro daquele espaço que foi preparado, e ele institui a ceia do Senhor, que para nós, batistas e outros segmentos evangélicos, é um memorial, é uma ordenança. E aqui não vem essa mensagem com o propósito de podermos nos deter mais sobre esse aspecto da ceia, mas sabemos do significado dela, e sabemos da importância dela. Então, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi imolado como sacrifício único e eficaz. É isso que a ceia aponta. Assim como também nós percebemos que Jesus instituiu a ceia até a sua gloriosa volta. A igreja precisa estar celebrando constantemente, sistematicamente, a ceia do Senhor, até que essa promessa da volta de Jesus, ou seja, do fechamento das cortinas nessa história da humanidade aconteçam, e nós então possamos celebrar uma ceia chamada as bodas do Cordeiro, que lá em Apocalipse temos muito presente lá na expressão usada por João na visão que ele teve do Apocalipse. Mas é uma nova aliança, é um novo momento. Como disse, diferentemente da Páscoa, é uma instituição que vem trazendo uma nova aliança. É claro que a antiga aliança, baseada na lei, baseada nos sacrifícios, baseada no derramamento do sangue de animais, os sacrifícios todos no transcorrer da antiga aliança, eles foram insuficientes. Era importante que se fosse feito, porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas ali foi provisório. E depois a própria Escritura vai dizer que não é o sangue de animais, não são aqueles sacrifícios que eles traziam de fato a purificação, eles não traziam o poder que o próprio sangue de Cristo Jesus confere. Eles eram apenas uma ponte, eles apenas indicavam que um dia viria um cordeiro, que é Jesus Cristo, e que faria o seu sacrifício de uma forma única, não mais repetitiva, não mais necessária que fosse feito outras vezes ou diariamente, como acontecia na antiga aliança, mas também de uma forma eficaz. Então percebemos, irmãos, que nessa nova aliança há esta inauguração. E nós sabemos então que esse poder do sangue de Jesus, diante do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele tem poder. Ele tem poder. E o poder dele é a vida de Cristo. Aqui não há nada, em hipótese alguma, nada místico, mas é a realidade que aponta para a morte de Jesus, que tem poder. E nós gostaríamos nesse momento de destacar alguns elementos, para que a igreja do Senhor ficasse plenamente ciente, ou ficasse bem claro nos nossos corações, daquilo que cremos em relação ao poder do sangue de Jesus. Primeiramente, esse sangue de Jesus, ele tem o poder de redimir, ele tem o poder de salvar. É como disse o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, como os irmãos têm aí na tela esses versículos, 1 Pedro 1, 18 e 19, o Pedro escrevendo, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados
da vida inútil que seus pais lhes legaram. Note bem, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós fomos redimidos. Então, é um sangue que tem o poder de redimir, de salvar. E aqui está muito claro, sabendo que nessa expressão, rememoramos aquilo que no Antigo Testamento, nós temos o sangue de Jesus como prefigurado no derramamento do sangue dos animais sacrificados nos holocaustos, mas no Novo Testamento nós temos o sangue de Jesus derramado para a nossa redenção. Para a nossa redenção. Redenção, irmãos, é algo que acontece única e exclusivamente do ponto de vista que nós estamos aqui colocando através do sacrifício de Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus na cruz. Você não é reconciliado, e nem eu, somos reconciliados com Deus por nossas obras, em hipótese alguma. Que façamos boas obras, mas não com o intuito de que sejamos salvos, de que ela confere alguma graça ou algum mérito para que eu possa ser redimido, em hipótese alguma. Nem por religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. Esse sangue tem poder para redimir. E prata e ouro, como disse o apóstolo Pedro, no texto que lemos, por mais importantes que sejam dentro do pagamento da época, o valor na época, e até hoje, como é importante sabermos o valor da nossa redenção, mas sabemos que não foi comprada por prata ou ouro, ou nada que equivala. Nós sabemos que a nossa redenção, ela foi paga, ela foi pago o resgate, ela foi efetuada através da morte de Cristo Jesus. Prata e ouro, irmãos, são úteis no comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual. De nada vale, de nada. Então, o sangue de Jesus, ele tem poder para redimir, para nos redimir. Mas também o sangue de Jesus, ele tem poder para libertar, trazer libertação. E o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele diz: Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou, Ele nos arrancou. Ele não apenas nos transportou, mas Ele entrou na casa do valente e fez com que nós pudéssemos ser arrancados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é poder de efetuar uma libertação completa. Nós percebemos então que esse sangue de Jesus tem o poder de libertar. E o versículo 14 é tão claro que diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. É um sangue que liberta. E não há coisa mais maravilhosa, irmãos, do que a liberdade, a libertação. Você ser livre era o anseio de todo escravo, era alcançar a sua liberdade. Embora a própria liberdade nos contextos, principalmente aqui no Brasil, de escravidão, não propiciou, nós sabemos disso, as condições necessárias para que, uma vez livre, esse escravo pudesse também ter a condição de exercer a sua cidadania. Mas nós sabemos plenamente o valor da liberdade em Cristo Jesus. Nós não estamos presos hoje à lei, nós não estamos presos hoje a regras
embora elas são importantes dentro do plano humano, do plano social, porque temos leis que fazem o ordenamento da nossa vida em sociedade, mas no aspecto espiritual, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nenhuma garra de Satanás, nenhum ardil do diabo, nenhuma seta poderosa, flamejante do diabo, pode hoje nos afetar em termos de nossa liberdade, porque nós temos uma liberdade segura e guardada, efetuada, realizada pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, plenamente, que essa operação, como o Dr. Russell Shedd falou, uma operação resgate. Diz que Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas, dos quais nós fazemos parte. E somos pecadores redimidos. Ninguém bata no peito se achando alguma coisa. Por mais que você tenha dons e talentos, por mais que você tenha virtudes em sua vida, saiba que isso diante de Deus não vale nada. Por isso que a própria Escritura diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, ou seja, que não vale nada, e ainda é mal cheirosa. Mas através de Cristo Jesus foi efetuado um grande e poderoso resgate, uma operação resgate. Não sei quantos assistiram aqui o resgate do soldado. Como é que vocês completam? Isso. Sabemos ali, toda uma companhia que teve sua vida ceifada, inclusive o comandante dela, para resgatar um soldado, porque na família já se tinha falecido, se não me falha a memória, mais 2 integrantes. E naquela busca de nomes, a secretária que trabalhava na época da guerra percebeu que aquela família, ela só tinha um único filho. E aquele soldado, ele vai ser resgatado do contexto de batalha. E todos ali entregam a sua vida no campo de batalha, são mortos para o resgate dele. E para quem assistiu o filme, porque existem bons filmes, viu? E nós precisamos assistir os bons filmes, porque eles trazem lições de vida para nós. Faça valer a pena. Faça valer a pena. E o próprio filme começa com ele já de idade, com a família, com os netos ali, os filhos. Ele chegando e diz: será que eu fiz valer a pena? A vida de homens que morreram por mim, será que eu fiz valer a pena o sacrifício desses homens? E a família ali perto dele: sim, o Senhor fez valer a pena. Então faça valer a pena, meu irmão, façamos nós valer a pena o sacrifício da grande libertação, do grande resgate que foi efetuado para as nossas vidas. E nós percebemos também que William Barclay, teólogo, lido aqui pelos que lidam com a teologia bíblica, diz que ele foi traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. Nós fomos resgatados, nós somos libertados. Então, meus queridos irmãos e amigos, o sangue de Jesus tem poder de libertar. O sangue de Jesus tem poder de redimir, e o sangue de Jesus tem poder de libertar. Mas também o sangue de Jesus tem o poder de transformar. E eu gostaria de ler com você o texto de Hebreus 9,14, que está colocado aí, leamos juntos. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É um sangue que transforma, porque faz com que aquilo que nós éramos,
Não que venhamos a um estado de perfeição em hipótese alguma, porque continuamos com o DNA do pecado em nossa vida, mas não mais pecadores contumazes. Fomos transformados. Por isso que bem faz a nossa Junta de Missões Nacionais em destacar em alto e bom tom: Jesus transforma. Jesus transforma uma vida. Isso não apenas nas páginas da Bíblia, mas nós estamos aqui nesse momento com vidas que foram transformadas por Cristo Jesus, pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Os sacrifícios da antiga aliança não podiam tratar da purificação da nossa consciência, não. Nós sabemos que não podiam oferecer pleno perdão nem eterna redenção, em hipótese alguma. Mas o sacrifício único, irrepetível e eficaz, realizado por Cristo, oferece purificação interior e consciência inculpável. Consciência inculpável. É interessante quando Paulo escreve uma de suas cartas, ele diz que o Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Coração é a essência da vida, das decisões, no sentido simbólico, metafórico, onde acontecem os grandes conflitos da nossa alma, e onde Jesus entra e transforma, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas a mente, essa parte consciente, podemos dizer até racional da nossa estrutura humana, muitas vezes ela vem e sofre os ardis de nos levar àquilo que foi feito lá no passado. Independentemente se você teve uma vida pregressa com muita dificuldade, mergulhada, quem sabe, no pecado, ou não importa, porque todos nós, a Bíblia diz que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ou seja, todos nós somos pecadores. E nós percebemos então que essa purificação, essa transformação ocorre na nossa mente, no sentido de dizermos: nós hoje estamos em novidade de vida. Nenhuma culpa é imputada. É maravilhoso percebermos que Jesus, ele pegou a cédula, como diz Paulo aos Colossenses escrevendo, a cédula da nossa dívida. Ele pegou a cédula que mostrava a dívida que tínhamos em relação a Deus, que para alguns hoje ainda é algo admirável. Como pode um casal lá, ainda diante de talvez um mito, como alguns falam, dentro de uma teoria que nós não temos a ligação a não ser através do cristianismo, eu ter culpa nessa situação? E nós sabemos que, como um vírus, essa doença chamada pecado, ela alcançou as nossas vidas e foi passada a toda a humanidade. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Deus em Cristo Jesus, porque o poder do sangue de Jesus, ele é maravilhoso, ele é eficaz para transformar. A purificação da nossa consciência, irmãos, não é só necessária para a comunhão com Deus, mas também para o serviço prestado a Deus. Por isso que o final do texto diz: olha, para servirmos ao Deus vivo. Uma vida transformada é uma vida que, diante de uma gratidão daquilo que foi operado na sua vida, ela começa a servir ao Senhor, e servindo ao Senhor, ela serve ao próximo. É uma vida que entende que através da sua transformação, outras vidas precisam ser transformadas em diversos aspectos. Mas nós sabemos também, irmãos, em último momento, que o sangue de Jesus, ele tem também o poder de vencer. É um sangue que tem poder de redimir, é um sangue que tem o poder de libertar, era um sangue que tem o poder de transformar,
e é o sangue que nos dá vitória. A nova geração talvez não saiba, mas nós que já estamos há um tempo, um caminho aí, qual é o cântico que nós sabemos em relação ao sangue que garante vitória? O cântico diz: teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue de Jesus. Garante vitória. Nós percebemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, João, na sua visão, ele diz: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui nós temos o cenário já celestial, uma multidão diante do trono do Senhor, e aquela multidão ali, multidão de mártires que venceram o dragão, a antiga serpente, e ali eles louvam, eles engrandecem, e o apóstolo João deixa isso claro: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, o sangue que garante vitória. A igreja vence o dragão, irmãos, a antiga serpente, Satanás, o diabo, não por causa do sangue de cordeiros que foram derramados na antiga aliança, não, mas por causa do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, que quando João Batista o visualizou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo é a nossa vitória. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. É impressionante que através da morte de Cristo nós temos vida e vida abundante. É através do seu sacrifício, é através do derramamento de sangue dele, que hoje nós temos vida. E nós louvamos a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, porque a igreja, meus irmãos, não vence através dos anjos, não. Os anjos são mensageiros de Deus. Miguel e dentre outros, arcanjos, anjos, querubins, serafins, ministradores de Deus, inclusive em favor da igreja. A igreja não vence através de anjos. A igreja não vence através de seus líderes, por mais importantes que sejam, por mais virtuosos, por mais que sejam bons pregadores, por mais que sejam chamados de fato de homens de Deus, e o sejam de fato. A igreja não vence através de seus membros, tão importantes para a marcha eclesiástica, tão importantes no serviço do Senhor, mas a igreja não vence por causa dos seus membros. A igreja não vence através de sua estrutura, e muitas vezes imponente, muitas vezes com uma estrutura, quem sabe até desejável por outras igrejas menores, por outros segmentos menores. Não, a igreja não vence pela sua estrutura, a igreja não vence através de sua influência, não, influenciando, nós precisamos estar as pessoas, mas nós não vencemos por causa da nossa influência. A igreja não vence através de suas próprias realizações, daquilo que fazemos, da forma que agimos, não, a igreja vence, meus irmãos, por causa do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que tem o poder de nos dar vitória, e é uma vitória cabal, e é uma vitória completa, é uma vitória definitiva. Embora estamos nessa guerra, nessa luta, é uma luta diária e constante em nossas vidas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo nos concede essa vitória. Louvado pois seja o seu nome, aleluia, glória a Jesus, que através do seu sangue nos garante a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós nos empolgamos, mais do que empolgação, Senhor, falar com vida aquilo que nós recebemos.
Oh Deus maravilhoso, que através dos teus propósitos, muitas vezes, Senhor, que nós não temos a dimensão de prescrutá-los. Oh, sabemos, ó Deus, que o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele tem poder de nos dar vitória, Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de redimir, Senhor, Ele tem esse poder, louvado seja o Teu nome. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, ó Cordeiro de Deus. Agora nós voltamos o nosso olhar, a nossa mente, os nossos corações para o trono da graça. Receba, Senhor, a glorificação desta igreja, receba a adoração nossa, receba o nosso louvor, porque o Senhor é digno, Senhor, de reinar em nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.